Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal para o nosso encontro diário aqui, a nossa live Mengão Top 5, onde nós destacamos as 5 principais notícias envolvendo o Flamengo aí durante o dia, e hoje nós temos algumas notícias bem interessantes. Antes de falarmos quais são os nossos destaques, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, para ajudar o nosso trabalho, ajudar o nosso canal e nos ajudar a melhorar. Deixe também o seu comentário, nos diz aí o que nós precisamos melhorar para atender aí você, para te servir com maior qualidade, tá bom? Estamos começando um trabalho e precisamos muito do apoio de vocês, que será fundamental aí para a gente continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. Mas vamos então aos nossos destaques de hoje. A garganta ainda está um pouco ruim, mas está bem melhor do que ontem, tá certo? Tomei aí pelo menos 4 comprimidos de anti-inflamatórios de tipos diferentes para a gente poder estar aqui hoje com uma melhor qualidade, pelo menos melhor do que ontem, aqui para vocês. Mas nós vamos falar sobre Flamengo se reapresentando com novidades. Isso mesmo. Flamengo se reapresentou, folgou ontem, na terça, se reapresentou hoje, na quarta-feira, com algumas novidades entre o grupo, treinando já com o grupo, e a gente vai falar rapidamente sobre isso daqui a pouco. Vamos falar também sobre Neymar no Flamengo, o que há de verdade nisso e o que há de apenas especulações, tá bom? Nós vamos falar então sobre isso, porque Marcos Braz acabou falando sobre esse assunto, então nós vamos trazer aqui parte do que o Marcos Braz acabou por falar sobre esse assunto de Neymar no Flamengo. Nós vamos falar também sobre Flamengo se voltando a dar atenção à possibilidade de trazer o meio-campista Wendel, que também é jogador do Zenit, da Rússia, assim como Claudinho, mas essa era uma negociação que o Flamengo tinha deixado meio que de stand-by, mas nos últimos dias, especialmente nesses últimos dias mesmo, o Flamengo tem voltado a sua atenção também para esse jogador, além do próprio Claudinho. Vamos falar ainda sobre Flamengo comprando De La Cruz à vista. Nós vamos falar sobre isso, saber se isso realmente é verdade, se essa informação procede, porque é uma informação que está circulando muito fortemente hoje na internet, muitos portais de notícia aí trazendo essa informação. Vamos ver se realmente essa é uma informação que procede. E por fim, nós vamos falar aí sobre Pedro fora do Flamengo. Isso mesmo. Time da Inglaterra quer tirar Pedro do Flamengo. Nós vamos então encerrar a nossa live falando sobre esse assunto, tá certo? Então, fica comigo aí até o final da live. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu comentário também para nos ajudar, tá bom, pessoal? Vamos então para a nossa primeira notícia, que é justamente sobre o Flamengo se reapresentando. E a novidade na reapresentação do Flamengo nesta quarta-feira é justamente o retorno de Pedro e Bruno Henrique treinando entre os jogadores, treinando normalmente com o grupo de jogadores. Pedro havia ficado de fora da última partida do Flamengo por conta de dores musculares, já se recuperou, já tratou, já está apto a jogar, muito provavelmente estará à disposição para sábado enfrentar o América, assim como o Bruno Henrique. A situação do Bruno Henrique era bastante preocupante, porque a gente sabe, ele estava vindo de uma lesão muito séria no joelho, se recuperando ainda. Depois disso, teve alguns contratempos. E por fim, contra o Palmeiras, vocês viram aquele lance lá do Luan. O Luan acabou acidentalmente, é verdade, mas pisou no pé do Bruno Henrique. E aí ele acabou sofrendo uma entorse, tanto no tornozelo quanto no joelho esquerdo. Mas já está plenamente recuperado, já treinou hoje com bola entre o grupo. Estava nesse período de transição e hoje já treinou com o grupo no campo. Então está apto, deve estar também à disposição para sábado enfrentar o América. Então Jorge Sampaoli deve já contar com esses dois jogadores, com esses dois retornos. A ausência mesmo só Pulgar por lesão, né, que ainda está tratando uma lesão que não é muito fácil. O Flamengo não divulgou muitas informações sobre isso, mas o que se sabe é que é mais grave do que se imaginava. E também a ausência de Thiago Maia será desfalque também do Flamengo por conta de acúmulo de cartões amarelos. Com isso, Alan deve iniciar a partida no meio-campo do Flamengo, tá certo? Então,
essa aí era a notícia do que diz respeito ao retorno do Mengão nesta quarta-feira aos treinos. O Flamengo folga amanhã pela manhã e volta a treinar amanhã, quinta-feira, no período da tarde, para o jogo de sábado. Ok, pessoal? Vamos falar agora do nosso segundo assunto, que é Neymar no Flamengo. Qual o fundo de verdade há nisso? Não é de hoje que o Neymar tem demonstrado um carinho especial pelo time do Flamengo, né? E nesse período de férias, as últimas férias que ele esteve no Rio de Janeiro, inclusive foi a um show do cantor Tiaguinho, e lá ele autografou algumas camisas, dentre elas a camisa de uma jovem torcedora, de uma criança, na verdade, uma pequena torcedora do Flamengo, e aí ele fala para ela que ele também é Mengão, né? E aí isso já foi suficiente, mais uma vez, para a torcida, né, criar aquele alvoroço, criar aquela expectativa de uma possível vinda do Neymar ao Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, questionado sobre isso, ele foi muito claro, muito direto, ele disse o seguinte, ele classificou como utopia, é isso mesmo, a palavra que ele usou é exatamente essa, a vinda de Neymar para o Flamengo, quer seja em 2023 ou em 2024, ele classificou como utopia. É uma ilusão, é algo que não há nenhum rastro de realidade, nenhum lastro de realidade nessa história. É apenas uma especulação criada pela própria torcida do Flamengo, em razão desses gestos de carinho aí demonstrado pelo Neymar com relação ao Flamengo. O Marcos Braz justifica sua fala dizendo que há muitos entraves, principalmente financeiros e empresariais. O Neymar está, segundo Marcos Braz mesmo diz, em uma prateleira muito elevada do futebol mundial. Então é muito difícil para os padrões do Flamengo, é inviável trazer o Neymar, quer seja na temporada de 23, até mesmo na temporada de 24. Marcos Braz não vê nenhuma possibilidade da chegada do craque ao Flamengo. Então essa é a realidade. Não há nada de concreto, é apenas especulação da própria torcida do Mengão. Ok, pessoal? Vamos falar agora sobre o Wendel no Flamengo. O Wendel é um jogador que aqui no Brasil atuou pelo time do Fluminense, inclusive cria de Xerém, da base, das categorias de base do Fluminense. E assim como o Claudinho, também pertence ao Zenit da Rússia. Na temporada passada, houve um princípio de negociação entre Flamengo e o Wendel. O Flamengo, inclusive, abriu negociação, abriu conversas com o jogador, só que, surpreendentemente, o jogador acabou por renovar com o time da Rússia, sem, segundo informações, sem sequer comunicar aos representantes do time rubro-negro. Então, isso acabou jogando um balde de água fria naquela negociação, e tornando essa negociação inviável. Só que agora a situação mudou. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Wendel perdeu um familiar muito recentemente e ele deseja muito voltar para o Brasil e a prioridade é jogar no Flamengo. Ele se diz, inclusive, se declarou, como falamos na live de ontem, ele se declarou flamenguista desde criança e que tem o sonho de jogar aí com a camisa do Flamengo. O Palmeiras está interessado no jogador, mas ele já deixou ali o Palmeiras na geladeira, né? Já meio que desconversou do Palmeiras, porque ele tem interesse de verdade em jogar aqui no Brasil, jogar pelo Flamengo, pelo Mengão Carioca. E aí há também interesses no jogador por parte de times turcos, mas a prioridade dele é voltar para o Flamengo, é voltar para o Brasil e para o Flamengo. Inclusive, o Flamengo começou tratativas com representantes do jogador aqui no Brasil. Esses representantes devem viajar à Rússia muito em breve para tratar com a diretoria do time russo em relação a essa possível transferência de Wendel para o Flamengo. Mas me diz aí, se for a opinião de vocês, o Wendel seria um bom nome para compor o meio-campo do Flamengo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês. Vamos para a nossa penúltima notícia de hoje. Vamos falar aí sobre uma notícia que foi amplamente divulgada no dia de hoje, em vários portais de notícias. Eu vi em muitos lugares e comecei a pesquisar, comecei a buscar, até que eu cheguei ao Flazoeiro, que é alguém que tem uma ligação muito próxima
com o patrocinador do Flamengo, inclusive ele próprio já foi patrocinado por esse patrocinador do Flamengo, que é o BRB, porque o que a notícia dizia era o seguinte, que o Flamengo havia decidido comprar a De La Cruz à vista. E como isso se daria? O Flamengo pegaria uma espécie de empréstimo junto ao BRB e pagaria esse valor à vista para o River Plate e devolveria esses valores parcelados para o BRB. Bom, segundo o Flazoeiro, em vídeo divulgado no canal dele, ele disse que entrou em contato com o pessoal do BRB, que foram enfáticos em negar qualquer possibilidade desse tipo de conversa entre o banco e o Flamengo. O banco, inclusive, falou que não se mete nesse tipo de negociação, não é parte da responsabilidade ou da sua atuação, né, enquanto patrocinador, se envolver com esse tipo de negociação. Então, segundo o Flazoeiro, não há nada, absolutamente nada relacionado a isso. Essas notícias que estão sendo divulgadas, segundo ele, são notícias aí inverídicas, são notícias que não têm nenhum fundo de verdade. Portanto, não há nenhuma negociação desse tipo entre Flamengo e o BRB para a aquisição do jogador De La Cruz. A negociação entre Flamengo e River Plate continua no mesmo pé. O River Plate não abre mão da multa rescisória. O Flamengo fez uma proposta de cerca de próximo de 9 milhões de euros, mas o River Plate não aceitou essa proposta. Portanto, continua na mesma, as dificuldades permanecem a mesma. E como falamos também na live de ontem, o próprio De La Cruz já declarou que ele ama estar no River e quer ser campeão da Libertadores pelo River, sendo ele um dos destaques da equipe. E falou que apenas no final do semestre, deste semestre que está em andamento, é que ele vai sentar com seus dirigentes, com seus familiares, com seus representantes, né, para ver que decisão deverá tomar acerca do seu futuro. Então, essa notícia não tem também nenhum lastro de realidade, não tem nenhuma veracidade nela, são apenas falácias. Ok, pessoal? Agora sim, uma notícia verídica e preocupante, é uma notícia que envolve aí o atacante Pedro, um gigante da Inglaterra que está interessado em contratar o centroavante do Flamengo, o nosso Pedro, o artilheiro reverência. Trata-se do Tottenham, o Tottenham que deve perder o seu centroavante, o seu atacante, que é o Harry Kane, né, que deve sair aí possivelmente para o PSG. Então, se confirmando a saída do Harry Kane, Pedro é visto pelos ingleses como uma alternativa ideal para substituir aí o centroavante inglês, tá certo? Então, Pedro está sendo sondado, está sendo avaliado, e caso se confirme a negociação envolvendo aí o Harry Kane, a saída do Harry Kane do Tottenham, eles vão vir então em busca do Pedro. O interessante disso, o que pode nos deixar um pouco mais tranquilo, é que a multa rescisória de Pedro, ela é bem alta, ela está em mais de 300 milhões de reais, tá certo? Para um time da Europa tirar o Pedro do Flamengo, ele precisa desembolsar aí um valor bem interessante para o Flamengo. Então é improvável, né, que ele saia do Flamengo, é improvável que o time da Inglaterra esteja disposto a pagar esse valor. Portanto, se estiver e quiser realmente levar o centroavante, terá que pagar esse valor aí, cerca de 314 milhões de reais, que é o valor atual da multa rescisória de Pedro do Flamengo. Certo, pessoal? Então essas foram as 5 principais notícias que eu quis trazer aqui para vocês. E se você sentiu falta de alguma outra notícia, se você quer destacar alguma outra notícia, deixa aí no comentário que eu vou ler depois e vou te responder também, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã voltaremos nesse mesmo horário, a partir das 22 horas, trazendo aí mais informações sobre o Flamengo. Fique ligado aí no nosso canal. E mais uma vez eu te peço, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo também com mais um flamenguista aí, para que ele também fique bem informado acerca do Mengão, ok? Fique com Deus, saudações rubro-negras.